Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos aí, tamo junto, valeu pela participação. Acontece que quando eu gravei o vídeo sobre a hipocrisia das influenciadoras católicas na página daquela digníssima, eu acabei dando uma investigada na página dela do Insta, encontrei mais alguns cortes que ela fez falando sobre a Red Pill, e eu fiquei encucado com isso na cabeça, né? Inclusive ela tem um destaque sobre Red Pill, eu falei, cara, eu assisti um vídeo que ela comenta sobre uma opinião do Thiago, né? Então eu vou trazer aqui pra vocês, porque eu fiquei pensando sobre isso e eu quero também trazer a minha opinião, comentar. Porque é um assunto que eu gravei um vídeo sobre isso, porque é uma opinião semelhante que as coaches têm nesse caso, que elas fizeram uma engenharia reversa na Red Pill, só que eu não sei o que aconteceu com esse vídeo, cara. Eu acho que eu perdi, não sei se eu subi na Hotmart, se eu acabei deletando. Eu sei que eu não encontrei esse vídeo aqui no meu HD, então eu vou regravar, porque é um assunto pertinente, pelo menos recentemente, eu tava querendo falar sobre ele, e é algo que é um dos fundamentos aí da Red Pill, essa história. Quando eu digo fundamentos, porque isso surgiu no princípio, naquela leva, naquela onda de energia masculina e feminina, polo masculino e feminino. Isso aí estava relacionado, porque é sobre quem deve gostar mais do outro no relacionamento, nessa perspectiva que a Red Pill tinha no passado. Não sei se esse vídeo do Thiago é antigo, inclusive, porque eu tinha essa opinião, mas eu mudei, e eu vou falar sobre isso nesse vídeo, de que nesse caso, né, a mulher deve gostar mais do homem, porque assim você tem controle, e também porque você tem mais segurança, você corre menos risco, e porque esse é o polo feminino. A mulher, a gente sabe dessa história, é um negócio antigo. Eu achava isso extremamente interessante. Eu fui um dos caras que falou sobre isso nessa época. Mas tudo são fases, né, rapaziada? Tudo tem. Já passou o hype dessa história. E quem falou disso antes de mim foi o Bruno, inclusive, né? O Bruno falou disso antes de mim sobre essa história de polo masculino, um negócio que eu achava interessante. Hoje eu não suporto ver pessoas na internet falando sobre essa história, cara. É insuportável, é muito chato, como eu falei. Já passou o hype. Se vocês perceberem, naquele gráfico da pesquisa do Ministério das Digníssimas, né, vocês percebem que eu entrei na Red Pill, comecei a falar sobre esse assunto justamente quando ela ainda estava distante de ser muito valorizada. Né, aquele gráfico mostra, né, como que o assunto ele cresceu, então ele teve um aumento exponencial, eu não lembro agora, mas de pelo menos uns 50% nos últimos anos, e eu entrei no momento em que ele ainda era bastante, estava emergindo ainda isso na internet. Né? Então você falar sobre essas coisas naquela época não estava saturado, né? Hoje em dia é insuportável, cara. Polo masculino, feminino, nossa, eu não aguento ver essas coisas mais, rapaziada, não aguento mais, sinceramente. Então vamos ver aqui o vídeo, eu vou comentar o que eu acho sobre isso, mais uma vez, beleza? Acho que tá no início, então simbora. Homens, não peçam a mulherada em namoro. Deixa a mulher te pedir namoro primeiro. Esse é o melhor termômetro que você pode ter. Não pede, mano. O fato de você gostar de uma mulher não indica que ela gosta de você da mesma forma. Ou seja, qual que é a situação adequada e saudável? Que a mulher goste mais de você do que você goste dela, para poder virar o negócio. Uma das maiores causas de tensão social é a ausência de consciência dos papéis individuais. Se você não sabe o que esperam de você e o que esperar do outro, sempre vai ter alguém decepcionado ou decepcionando. Na minha opinião, a maior causa de tensão social, que eu chamo de paralisia, é muito coaching, muita informação, muito vídeo, muito corte falando sobre relacionamento. É igual ao mercado financeiro, rapaziada. Eu vou falar muito sobre o mercado financeiro nesse vídeo, usando como exemplo para fazer a analogia de que no mercado financeiro também, bicho, se você ficar assistindo os caras falando sobre o comportamento das criptomoedas, do Bitcoin, você fica louco, cara. Você não sabe o que fazer. Porque cada hora os caras estão falando um negócio diferente. E agora que a gente está num momento de expansão do mercado, isso está viralizando muito. Então está aparecendo muito canal falando sobre isso. Porque muitas pessoas estão cada vez mais interessadas. Então os caras estão se expondo cada vez mais. E mais vídeos aparecem e são sugeridos para você. Então você fica louco, cara. Você fala, eu não sei o que eu faço. Porque cada hora é o cara falando uma coisa e você não faz porra nenhuma. Uma hora você vende, uma hora você compra, uma hora você vende, uma hora você... Entendeu? Você não sabe o que fazer, velho. É a mesma coisa. É muita informação de relacionamento e você fica paralisado. Você não sabe o que fazer. São muitas opções, são muitos indicadores. Então é a mesma coisa, são várias pessoas passando indicadores para você de relacionamento hoje em dia. Sinais de não sei o que, sinais disso, se ele faz isso aqui não sei o que nem eu vi uma garota filmando, um vídeo que ela diz, não aceite o cara, olha pra você ver como a galera tá ficando maluca. Não aceite o cara que quer levar você pro cinema, pra jantar, pra ir pra casa dos pais, aí os caras fazem até um meme zoando, né? Ô, deixa eu te falar, tô te esperando aqui no cemitério pro nosso encontro, tá? Que horas você vai chegar? Você já tá chegando? Os caras começam a fazer piada com essa história. Outro cara, ele tá sei lá, numa casa de aposta, alguma coisa assim, fazendo brincadeira, porque são muitas informações, cara, é muita coisa que a galera tá paralisada, e pra mim esse é o maior problema aí de ponto de tensão social que existe hoje em dia. E esse é um elemento que as coaches também copiaram da Red Pill, fizeram uma engenharia reversa de que, e algumas até dobraram a aposta, onde na verdade é a mesma premissa, né? É o homem que deve gostar mais da mulher, na opinião delas, elas vão explicar por quê. Normalmente é relacionado à traição, e de que a mulher tem mais a perder por causa de gravidez, porque abandona, porque o homem é mais cafajeste, essas coisas, né, uma perspectiva diferente. Então,
É por isso também que aquela advogada loira defende comunhão universal de bens quando o homem tem dinheiro, mas separação quando a mulher tem. Porque ela acredita que existe uma desvantagem para a mulher em relacionamentos que é inerente ao próprio gênero e à situação ideológica que nós vivemos atualmente ainda. Então é por isso que elas vão sugerir para elas, como nesse exemplo, que o homem deve gostar mais dela, porque assim ela tem mais controle, ela consegue agir mais com a razão, e algumas estão dobrando a aposta, dizendo na verdade que você não deve se casar com o amor da sua vida, você não deve se casar por quem você é apaixonado, igual aquela música, né? Estou casando mais o iPhone do carregador. Que isso, meu Deus? Estou casando mais o grande amor da minha vida. A mulher tá casando com o cara, mas tá pensando em outro. E eu acho isso curioso, cara, pra vocês entenderem como a galera não faz ideia do que estão fazendo, né? No passado esse era o principal problema, o maior sofrimento delas era esse. Não poder casar com o amor da sua vida, né? Tinha que depender, ela não podia, ela dependia muito do cara que tinha condições financeiras, que era provedor, mas que muitas vezes ela não estava verdadeiramente apaixonada. Quantas histórias não tem sobre isso, ou vários casos reais não são usados de exemplo? História em filme eu falo, e casos reais não são usados de exemplo, para elas justificarem que isso era grave e terrível, triste, antigamente. Hoje elas estão dizendo que é sábio você fazer isso. É assim, não, algumas dizem, como eu disse, cara, você não deve casar com o cara que você é apaixonada, você não deve casar com o amor da sua vida, elas dizem isso. Você não deve casar ou namorar com o amor da sua vida. Homem bonito não é... Como é que é? Homem bonito é homem que tem dinheiro, homem provedor. Antigamente, no passado, a igreja não podia escolher um cara que ela tinha atração, tinha que ficar justamente com o cara que tinha dinheiro. Hoje, antigamente era um problema, hoje isso é o certo a se fazer. Tudo que você tem é caos. Até então, o papel... Tudo que você tem é calvos. Aí é foda, hein? De pedir em namoro e casamento sempre foi do homem, por N motivos. A proposta desse senhor é de anular essa convenção. O motivo? A ausência de coragem, um dos atributos mais essenciais no homem. A coragem de ser vulnerável. A coragem supõe risco. Onde não há risco, não se faz necessária coragem. Ele quer se livrar do risco de ser rejeitado, um risco que homens sempre assumiram com dignidade. Sim. Eles inverteram a ordem, né? Primeiro eles falaram sobre você pedir em namoro, depois eles falaram sobre você chegar. É o contrário. Você chegar numa digníssima é um tipo de posicionamento, né, rapaziada? A mesma coisa no mercado financeiro, cara. Você abrir uma compra é um posicionamento. O que você espera para fazer isso? Sinais, indicativos, indicadores, fundamentos. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Entendeu? Antes de você chegar, o que a gente fala? Sinais. Eu falo, pelo menos, sinais, indicadores. Relacionamento é um tipo de posicionamento também. O que você espera? Sinais. É a mesma coisa. Indicadores. Existe uma diferença entre você ter coragem e você também ser prudente. Certo? Porque coragem sem prudência, ou sem habilidade, ou sem conhecimento, é estupidez. É imprudência, irresponsabilidade, né? Então, é por isso que eu falo, cara. O que você tem que ter, que você tem hoje, é informação, conhecimento para você saber como agir. Mas agora, você ficar paralisado, a proposta, rapaziada, é essa. A proposta é que você tenha conhecimento e informações para você agir melhor. Se isso está deixando você paralisado, o conteúdo está sendo... está saturado, tá? É o que eu acabei de explicar recentemente. Não é essa a proposta. É para você poder ter mais ações, na verdade. Certo? Vamos ver se ela tem mais uma coisa que ela vai dizer. Os Red Pill parece que descobriram ontem que as mulheres podem ser más também. Não apenas eles. Que todo mundo nasceu com o pecado original. Abnegar-se do seu papel porque existe mal no mundo é a forma mais perfeita de covardia. Foi o que o feminismo fez. Foram o que as digníssimas fizeram através do feminismo e, cara, honestamente, a Red Pill não chega nem perto do feminismo em termos de popularidade, em termos de credibilidade. Então, cara, quem verdadeiramente abnegou-se do seu papel, porque existem pessoas más, nesse caso homens maus, foram as digníssimas, através da revolução do feminismo. Né? Foi o que aconteceu, e eu já critiquei isso várias vezes. Existe esse mesmo fenômeno acontecendo em partes na Red Pill, onde alguns caras estão fazendo aquilo que eu chamo de gol contra, né? Os caras estão virando anti-mangina. Eles estão deixando de fazer coisas que são boas como homem, porque mulheres gostam daquilo. Sacou? Então eu não vou cuidar da minha aparência, eu não vou para uma academia, eu não vou para tal lugar,
Porque ali tem mulheres ou porque mulheres podem gostar dessas características. É o que eu falei, mas se você tentar anular 100% o sexo oposto, você vai destruir o seu próprio. O feminismo é um exemplo disso. Quanto mais as digníssimas começam a destruir o homem como expectativa, e os padrões que ele coloca, que são naturais da masculinidade, ela começa a se tornar um macho mal acabado, né? Uma parte de quem define, aquilo que a gente fala do VSM, por exemplo, uma parte de quem define o que é homem e mulher é o sexo oposto, mano, não tem como fugir disso. Em grande parte, quem define, não 100%, tá? Porque eu sei que os caras vão trazer rito de passagem, metafísico aqui, etc, nos comentários, da Grécia, não é disso que eu tô falando, mas tô falando uma parte mais uma vez. Uma parte de quem define o que é masculino e feminino é o sexo oposto. Uma parte de quem define o que é homem é a mulher, cara. Você vai ver que as coisas características que ela colocam, em certa medida, é o que é considerado um homem masculino em grande parte. E muitas delas são coisas que você gostaria de ter como homem para si. Né? E vice-versa. Muitas coisas que o homem diz na mulher são coisas que a mulher faz, que ela gosta, ela só não gosta que sai da sua boca, tá ligado? Ela só não gosta que sai da sua boca, porque ela quer estar no controle sobre isso, ela não quer que você determine. Porque aí quer dizer que é arriscado, né? Exemplo. Mulher rodada. Cara, a mulher não quer ser rodada via de regra. Ela não quer isso pra ela não quer isso pra filha, ela não quer isso... via de regra é isso. E ela ofende outras mulheres com isso, ou seja, é um termo pejorativo. Por que a gente fala que isso é pejorativo pra elas? Muitas vezes elas criticam a gente. Porque tá saindo da boca de um homem. Ela não quer ser rodada, mas ela que quer decidir. Porque em grande parte... o oposto disso seria ela entregar algum tipo de garantia pra você. Só que ela quer estar no poder de decidir qual é o homem que merece essa garantia. Mesma coisa com relação ao meu corpo e minhas regras, tá ligado? Tipo, minha carteira e minhas regras. O homem não vê problema em pagar conta pra mulher no primeiro encontro. E como eu disse, a maioria dos homens, quanto mais ele gosta, mais ele gasta. A verdade é essa. Só que ele quer estar no poder de decidir quem merece ou não. O provedor, por exemplo. Entendeu? O homem que quer... O problema são as digníssimas falar, você tem que ser provedor, você tem que ser... E elas, em grande medida, quererem estabelecer o que você deve ter como expectativa para ser provedor. Não, o que decide isso é o homem. Quais são as características? E, em grande parte, relativizando aquelas que nós consideramos garantias para se sentir seguro. O inverso também é verdadeiro, elas não gostam. É por isso que eu tento desmontar algumas narrativas, como do último vídeo que ela fez, em que ela está relativizando os últimos suportes que restaram, as bandeiras verdes, que as mulheres podem oferecer. Porque a gente não tem mais nenhum. A gente não tem, elas têm suportes sociais, principalmente jurídicos, a gente não tem mais, cara. As únicas garantias que nós temos são as ações da mulher. Então, se eu não posso, cara, considerar red flag uma mulher rodada, entre outras características, irmão, aí, tipo, não sobra nada, tá ligado? Não sobra mais nada, cara. Porque a única coisa que você tem de garantia hoje, cara, de uma digníssima, é ela. Só. É ela. Por isso as bandeiras verdes são mais importantes do que nunca atualmente. Por isso que você não pode relativizar elas. É o contrário. É o contrário. O que você quer dizer com isso, Miguel? Eu quero dizer que o contrário não é verdadeiro. A mulher depende só do homem hoje? Não. A Maria só das bandeiras verdes de um homem? Não. A Maria da Penha tá ali, bicho. A Maria da Penha tem vários suportes. Através principalmente das violências. Entendeu? Nós não temos nada nem parecido. Então, tentando desconstruir agora as últimas que sobraram, que são aquelas características individuais, onde você considera se uma mulher é boa ou não para relacionamento. É por isso que eu fiz o vídeo criticando ela, e é por isso que eu vou continuar criticando, inclusive, e é por isso que eu acredito que os católicos que relativizam isso, ou as influenciadoras católicas, eles são os maiores aliados do feminismo atualmente. Aí fica difícil, porque a religião tem muita autoridade, o cristianismo... E aí você, como eu disse, você só tem esses últimos suportes que sobraram, você não tem mais nenhum, você não tem mais nada, jurídico, nada, que possa segurar, onde você possa procurar suporte numa mulher, se acontecer alguma coisa. E agora, os únicos que tem, que são os individuais de uma pessoa, eles estão querendo relativizar, irmão? Não, cara. A gente já não tem suporte, a gente não pode relativizar esses que sobraram. A gente tem que ser contundente sobre a manutenção deles. E os freios sociais que seguravam uma digníssima de não ferir sua honra, foram desmanchados pelo feminismo também. Ficou um buraco, cara, ficou um gap. Né? Se você tomar um prejuízo, é possível mandar você para a sarjeta. Uma digníssima não. Exemplo.
Mais uma vez, violência psicológica. Para que serve? Vocês entenderam o que eu falei? A violência psicológica é o quê? É um suporte, rapaziada. Ela é talvez um dos melhores exemplos de suporte que eu posso usar. Por quê? Em grande parte, para que serve a violência psicológica? Entre outros exemplos, para que serve? Ela serve para antecipar e prevenir uma violência física. Ou seja, ela é um suporte, assim como o mercado financeiro. Exemplo, 90 mil é um suporte do Bitcoin. O que acontece nos 90 mil? É um preço que ele segura, normalmente, para não permitir que o preço caia para 80, por exemplo. É garantia? Não. Mas funciona. Em grande parte. É a mesma coisa. A violência psicológica é um suporte para não deixar que chegue numa violência doméstica. Então elas têm esses suportes para interrupção de perda, para amortecimento de prejuízo. Nós não temos isso em nível social, jurídico, nós não temos porra nenhuma, nós não temos stop loss mais. Entende o que eu estou falando? Nós não temos suportes para interromper perdas, diminuição de amortecedores de prejuízos, nós não temos. Os únicos que nós temos são as características dela de demonstrar se ela é uma boa mulher ou não. É a única que sobrou, mano. Não tem mais nada. E estão querendo relativizar essas que sobraram. Aí não fica difícil, né, velho? Esse é o vídeo, rapaziada. Olha só, cara, eu tenho um vídeo dedicado a esse tema que eu fiz, talvez eu suba, ou eu faça outro explicando melhor sobre esse negócio de suporte e resistência, sobre o cenário, entendeu? E é por isso que elas têm um canhão apontado para você e estão tentando tirar até seu colete à prova de balas para se defender. Certo? Estão tentando relativizar até o colete à prova de balas. Quer dizer que todas vão usar esse canhão? É lógico que não, porque o que eu estou falando é sobre sistema, sobre ferramentas, mecanismos, não sobre indivíduos. Claro que tem mulheres boas e ruins, isso é outra história. Não é disso que eu estou falando, como tem homens também. Beleza? Mas a gente faz um vídeo especificamente sobre esse tema aí. Tá, esse vídeo aqui, cara, era para estar com 10 minutos, eu não consigo, cara. Eu vou falando e quando eu vejo, eu acabo extrapolando, mas é assim mesmo. Tamo junto, rapaziada. Até mais aí, valeu.